Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Claudino e existe uma reunião que quase todo time de tecnologia faz. Ela dura 15 minutos, acontece todos os dias e teoricamente ela deveria estar ajudando o time a trabalhar melhor. E essa reunião você deve ter aí na sua empresa que você chama de Daily, a mais conhecida Daily Scrum. Mas na prática, em muitas empresas, ela virou uma outra coisa, virou apenas um status report disfarçado para quem precisa ouvir aquela reunião. E a cena é quase sempre a mesma. O time entra na call, seja online, seja presencial. Cada pessoa fala: ontem eu fiz isso, hoje eu vou fazer aquilo e eu não tenho nenhum impedimento. Se você tem um Scrum Master aí na sua empresa, um gerente, ele diz: beleza, muito obrigado por nos posicionar. A reunião simplesmente acaba. 15 minutos depois, ninguém mudou nada no plano de trabalho, nada foi ajustado, nenhum risco foi discutido, nenhum problema foi realmente resolvido. E todo mundo volta para o trabalho exatamente igual estava antes da reunião, ou seja, a reunião aconteceu, mas nenhum valor foi gerado. E eu vou dizer para vocês que isso é mais comum do que parece. Muitos times andam fazendo dailies todos os dias, só que sem nunca ter feito uma daily de verdade. Por quê? A Daily Scrum ela não foi criada para você reportar trabalho, ela foi criada para algo muito mais importante, que é o time planejar o dia de trabalho dele. E quando você entende isso, a daily ela deixa de ser uma reunião chata e burocrática. E aí ela passa a ser uma das ferramentas mais poderosas de alinhamento de equipe. Hoje a gente vai falar sobre isso. Por que tantas empresas transformaram a daily em um relatório? O que o Scrum realmente diz sobre essa reunião? E principalmente, como que a gente transforma a daily em um momento real de planejamento e decisão do time? Porque quando a daily funciona, o time muda. Mas quando ela só vira cobrança, ela vira mais uma reunião inútil no calendário, torna-se uma coisa totalmente chata. Se você gostou desse tema, então fica aí no vídeo, porque hoje a gente vai ter bastante assunto. Vamos começar a entender como que esse problema dele nasceu, porque a maioria das empresas ela não estraga dele de propósito, ela estraga por uma herança cultural que tem dentro das organizações. Durante algum tempo, a gestão tradicional funcionava da seguinte forma: um gerente ele precisava saber o que cada pessoa estava fazendo, então as equipes faziam reuniões de atualizações e essas reuniões tinham um objetivo simples, que é prestar contas do trabalho, do seu dia a dia, e o que está fazendo, qual que é o problema que tem, como precisa melhorar aquilo. Que o problema maior é que quando o Scrum ele começou a ser adotado nas organizações, muitas empresas elas mantiveram essa mentalidade. Elas só trocaram o nome da reunião. Em vez de ser uma reunião de status, passou a se chamar a Daily Scrum. Só que a dinâmica continua exatamente a mesma. Cada pessoa fala, o gerente escuta, a reunião, infelizmente, vira um relatório coletivo onde está todo mundo envolvido ali, perdendo o seu tempo e não tendo nada produtivo daqueles 15 minutos. Isso acaba criando três problemas muito graves. O primeiro problema é que a reunião ela deixa de ser do time, ela vira uma reunião para alguém acima do time. O segundo problema maior é que as pessoas elas começam a falar para quem está cobrando elas, não para quem precisa estar trabalhando junto com elas. E o terceiro problema é que ninguém discute como que o trabalho ele vai ser feito. Só se fala o que foi feito. Quando isso acontece, a reunião ela perde completamente o seu propósito. Porque Scrum não foi criado para você aumentar o controle. O Scrum ele foi criado para você aumentar a colaboração. A daily ela deveria ser um momento em que o time olha para o trabalho, seu dia e pergunta: a gente está no caminho certo? A gente precisa ajustar algo? Existe algum risco nisso que a gente está fazendo? Alguém realmente precisa de
de ajuda e a gente precisa parar o que a gente está fazendo para poder ajudar. Só que, infelizmente, na grande maioria das organizações, essa reunião ela virou um relatório. Essas perguntas simplesmente desaparecem, não existe e o time sai sem uma definição do que ele precisa fazer no seu dia. Agora a gente vai voltar para a origem. O que o Scrum realmente diz sobre a Daily? A Daily Scrum é uma reunião de planejamento de curto prazo. Ela existe para a gente responder uma pergunta muito simples. Qual que é o melhor plano para as próximas 24 horas de trabalho que a gente tem? E aí você começa a perceber a diferença. Não é sobre o ontem, não é sobre justificar o seu trabalho, é sobre você planejar o próximo passo que você está executando aí dentro da sua organização. E notem que isso muda completamente a dinâmica da conversa. Em vez de ontem eu fiz isso, a conversa ela deveria ser algo em torno de para eu entregar esse objetivo da sprint, hoje eu preciso realmente estar focado nesse ponto do trabalho. Ou se a gente continuar nesse caminho, a gente não vai terminar essa história e essa entrega do usuário. Ou ainda, existe um bloqueio aqui. Eu dependo de um outro time, eu dependo de um outro desenvolvimento para eu poder resolver esse problema aqui. Ou seja, a reunião ela deixa de ser um relatório do passado e ela passa a ser uma discussão sobre o futuro imediato que o time tem naquele momento. E esse é o ponto central da Daily. Ela ajuda o time a responder. A gente está realmente organizando o dia da melhor forma possível? Se a resposta do seu time for sim, ótimo. Se a resposta for não, a Daily, ela é um momento de você ajustar isso. E esse ajuste é o que faz o Scrum realmente funcionar. Por quê? Projetos complexos mudam o tempo todo. E isso é em todas as organizações. Não existe projeto que ele vai começar, que ele vai terminar da forma que você planejou. E quanto mais rápido o time percebe esses problemas que ele tem no meio do caminho, mais fácil fica de corrigir. A Daily, ela é simplesmente uma reunião de radar do time, mas quando ela vira um relatório, o radar, infelizmente, ele deixa de funcionar. Existe talvez um pleonasmo aqui, porque muitas das vezes nós, Scrum Masters, esquecemos disso. Existe um teste muito simples para você saber se a sua daily está funcionando ou não. E às vezes a gente não faz isso e deixa passar. A pergunta é muito simples. O plano de trabalho muda depois da daily? Se a resposta for não, provavelmente a sua daily virou um relatório. Porque quando a daily ela é bem feita, ela muda decisões, ela muda prioridades, ela muda o foco que o time está trabalhando, ela muda a colaboração de todas as pessoas. E aqui, exemplos reais. Durante a daily, o time ele pode perceber que duas pessoas estão trabalhando no mesmo problema, tentando resolver a mesma coisa. E o resultado disso, uma delas tem que mudar de tarefa e tem que mudar de direção. Outro exemplo, o time ele começa a perceber que uma história está travando várias outras. O resultado, todo mundo ajuda a destravar e aí o processo começa a melhorar e principalmente o board do time começa a andar. Outro cenário, o time ele começa a perceber que uma entrega ela não será concluída no ritmo atual ou no prazo que a gente determinou ou no número de pontuação se o time trabalha por pontuação. O resultado, o time ele consegue se reorganizar e principalmente planejar o seu dia de como que ele vai resolver aquela situação. E eu posso dizer para vocês que isso é daily de verdade. Planejamento em tempo real. Agora começa a comparar isso com muitas dailies tradicionais que você vê no dia a dia. Pessoa 1 fala, pessoa 2 fala, pessoa 3 fala, pessoa 4 fala. Ninguém reage, ninguém questiona, ninguém ajusta nada. A reunião termina e eu posso dizer para vocês que isso não é dele. E se for para você ficar numa reunião dessa fazendo leitura de relatório oral, é melhor você nem participar. Agora um ponto importante aqui, o Scrum Master ele não é o dono da reunião da daily. Prestem muita atenção nisso, mas só que ele tem um papel fundamental e por isso que eu digo que algumas das vezes o Scrum ele acaba esquecendo do propósito que ele tem ali naquela reunião. Ele precisa proteger o propósito dessa reunião. Se a reunião começa a virar um status report, ele precisa intervir
na história. E aqui eu estou falando não de forma autoritária, de jeito algum, mas ele precisa conduzir a conversa. Por exemplo, se alguém começa a explicar em detalhes tudo o que ele fez ontem, o Scrum Master pode sim quebrar aquilo ali, parar e perguntar: isso impacta o plano de hoje que a gente tem? Se não impacta, talvez você não precise nem ficar falando isso na dele. Um outro exemplo, se ninguém reage ao que está sendo dito, o Scrum Master ele pode perguntar: alguém precisa ajudar nisso? Ou isso pode impactar a nossa entrega da sprint. Às vezes, são pequenas perguntas que mudam a qualidade da reunião e mudam a mentalidade do time, porque elas puxam a conversa para o que realmente importa naquele momento. Planejamento coletivo. A daily não é um momento para você ficar contando história do passado, é um momento para você organizar ações do seu futuro. Agora vamos falar de prática. Como que a gente transforma a daily em algo realmente útil? Uma primeira mudança é a gente talvez começar a olhar para o nosso quadro de trabalho, não para as pessoas, porque a daily ela não deveria ser João fala, Maria fala e Pedro fala. O nosso time deveria começar a olhar para aquilo que a gente precisa avançar no nosso dia. Qual que é o foco do trabalho? Não o indivíduo. Uma segunda mudança é que a gente começar conversar, principalmente com o time, sobre as entregas que a gente tem de sprint ou as datas de prazo de um projeto que a gente tem para entregar. E uma pergunta central: o que a gente precisa avançar hoje para a gente entregar essa sprint? O que a gente precisa avançar hoje para se comprometer nessa data de entrega desse projeto? E a terceira mudança é você identificar bloqueios de forma rápida, você ter isso visualmente. Quando aparecer um bloqueio, o time decide quem vai ajudar, e como vai resolver aquela situação. E não é para resolver o problema na daily, mas é para poder garantir que alguém vai atacar aquele problema. Quarta mudança é você encerrar com clareza. Depois da daily, o time deveria sair com a sensação de que o dia está organizado, as prioridades do meu trabalho estão claras e todo mundo sabe, precisa fazer, precisa ajudar a andar projeto, bug, desenvolvimento, teste por completo. Quando isso começa a acontecer, a daily vira uma reunião extremamente poderosa, porque ela reduz ruído e aumenta muito mais o foco do time. O time sai muito mais concentrado dali no que realmente precisa fazer para poder fazer uma entrega com qualidade. E daily é muito maturidade do time. As coisas vão acontecendo com o tempo, principalmente trabalhando com o Scrum, da forma que o Scrum vai passando isso no dia a dia, nas reuniões. Times que dominam a daily têm uma característica interessante. Eles acabam resolvendo problemas muito rápido, porque ninguém fica isolado. Os problemas eles aparecem cedo e quando aparecem cedo, a solução é muito mais simples de resolver. E além disso, a daily, ela cria um alinhamento entre o time. Todo mundo sabe o que precisa, o que é a prioridade, onde está o risco, quem precisa de ajuda, e isso evita semanas inteiras de trabalho desalinhado. 15 minutos bem usados, eles podem salvar o dia de trabalho dos times. Mas isso só acontece quando a reunião ela deixa de ser aquela burocracia e ela passa a ser uma ferramenta de coordenação real do dia de trabalho do time. Mas isso, volto a dizer, precisa maturidade do time. O time precisa trabalhar com maturidade e agilidade. E isso não é do dia para a noite, isso leva tempo. Eu posso dizer para vocês que a Daily Scrum é uma das reuniões mais mal compreendidas que a gente tem no mundo da agilidade. Muita gente acha que ela existe para a gente poder responder 3 perguntas: o que você fez ontem, o que você vai fazer hoje e se existe algum impedimento no seu trabalho. Mas eu posso garantir para você que isso nunca foi o mais importante dessa reunião. O mais importante sempre foi uma outra coisa, que é o planejar o dia junto. Se a sua daily, aí na sua empresa, ela é um relatório, talvez esteja na hora de você mudar a pergunta. Leve isso para uma retrospectiva do seu time, tente conversar com o seu time de forma clara e objetiva do que fazer, do que responder dentro de uma daily. Em vez de o que cada pessoa fez, comece a se perguntar o que a gente precisa fazer hoje para que a nossa sprint, o nosso Kanban
dê certo. Essa pequena mudança muda tudo, porque quando o foco sai da cobrança, passa a ir para colaboração, tudo melhora no fluxo e processo de reunião e de trabalho do time. O time ele começa a trabalhar de verdade como um time. E aí a daily deixa de ser uma reunião obrigatória, ela passa a ser um momento essencial do dia para que o time saia com uma definição muito clara do que ele precisa fazer. Se você gostou desse vídeo, já sabe, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com quem precisa ouvir. Segue aí o nosso canal, ativa o sininho, porque esse papo de daily ele é muito importante no seu dia a dia. Para você colocar a sua daily num processo melhor, numa forma melhor de trabalho, para que o seu time ande no dia a dia. A daily são 15 minutos só. Sei que para muitos é uma chatice, mas se você sai com uma definição clara do que você precisa no seu dia, com certeza a sua daily vai te ajudar muito no seu trabalho. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.